vi essa coisa de tipo, mano, os caras que tentam descobrir combustíveis alternativos à gasolina, tá ligado? Ao petróleo. Tem um meme que o cara tenta, tipo, você tá olhando pro cara no avião e ele fala pra você que ele inventou motor à base de água. E você sabe que o avião vai cair, tá ligado? Cara, é verdade, pô. É verdade. Todo mundo sabe, né? Que o petróleo vai vencer. O mal sempre vai vencer nesse caso. E, mano, você acha que acaba essa porra? Cara, Não vai. escrevi a news essa semana para que a gente pudesse fazer o lançamento da waitlist, né, da lista de espera do SaaS, tentando resolver um problema que ninguém conseguiu resolver ainda, que é personalização de estratégias de investimento de forma mais tecnológica, que é o que o SaaS faz. Então você sobe ali a sua carteira de investimento, fala que momento você está de vida, ele analisa o cenário macroeconômico global e te fala exatamente o que você precisa fazer. Ninguém conseguiu resolver esse problema ainda, eu acho que a gente vai conseguir resolver esse problema. O jeito de você pensar em investimento do jeito que eu penso, né? Pelo menos, é, mano, você tomar controle da tua vida financeira antes de querer sair resolvendo o problema dos outros, né? Então, por isso que a News chama, não gosta de, quer ajudar os pobres, não seja um você mesmo. Começa por aí. Parte muito das nossas analogias que nós já fizemos, né? Do caranguejo na panela. É do sapo na panela. Tá, mas esse no caso, se tu te manter pobre, tu vai seguir puxando os outros. Não, vem cá. Não, Uhum, vem cá. uhum. É Saca? bem por aí. E nesse caso, a panela ferve e o caranguejo morre também. É Não só o lógico. sapo. Então, Sapo. tipo, você tá na merda, você quer puxar os outros pra merda junto com você, né? Essa que é a brisa. Sim, isso é totalmente errada, né? Só um pitaco rapidinho sobre o SAS. Eu vejo muito com aquela pegada tipo One Ring to Rule them All. Seria a série dos Anéis do Poder lá do Senhor dos Anéis. Tudo num lugar só que tu pode ter o controle. Uhum. Informação, ou seja, tipo, se tem investimento na B3, se tem investimento no Nubank, se tem investimento no que for, tu vai poder mandar o print ali com muita Print, né? praticidade. Isso que é pica. Print, tá ligado? Não precisa baixar. Claro, pode mandar ponto .csv, ou só mandar um print, que é a coisa mais usual do dia a dia. É o que o cara faz, paga a conta, tira print do boleto e manda pro seu grupo sozinho no WhatsApp, para controle. É basicamente isso. Uhum. Com a vantagem de que vai ter ali informação filtrada e curada para te poder fazer os melhores movimentos. Uhum. Então, É. essa é a pegada. Tipo, E é uma fase um, né? Assim, tipo, a gente vai meter ele depois dentro do WhatsApp, SPA, né? sim, sim. Pra você conseguir fazer mais conversacional. Porque eu acho que é uma outra coisa que falta também. Tipo, Não, mano, você ter que totalmente. baixar um app é meio o pé no saco, eu acho. E aí você ter uma coisa, alguém que você consiga conversar, tipo um agente mesmo, IA. Pra ir É, falando, tipo, seu momento de vida vai mudando, tá ligado? E como que o app vai saber disso? Não vai, porra, você tem que contar pra ele. Então conta a tua história aí e esse SaaS, esse agente te ajuda a melhor alocar pro seu momento de vida e cenário macro e tal. e enquanto eu falava sobre mandar o print do comprovante de pagamento dos boletos pro WhatsApp, fiquei pensando, o agente no WhatsApp ali para me ajudar a dizer, ó, gastou muita água esse mês, gastou muito, sei lá, em entretenimento. Uhum, E já poder me ajudar. Porque isso está muito fresco na minha cabeça, né? Porque eu estou fazendo isso para uma área de health tech. uhum. Estou revolucionando um consultório de hematologia para que o paciente tenha esse acompanhamento com o médico. Então, tipo, desde a hora de tomar água até tomar o último remédio do dia, o paciente vai receber isso. Então, a gente vai ter essa pegada de, tipo, cuidado diário, mas o cuidado da jornada. É. Eu tô falando nisso, preciso marcar médico, mano. Faz uns 2 anos que eu não faço exame. Só faz o exame quem quer descobrir coisa. Eu quero Só, descobrir coisa, só caralho. faz coisa que ele faz. Não, mas tu é saudável, cara. Faz exercício todos os dias aí, tá tranquilo. Ah, eu tô meio bunda ultimamente, pra ser bem sincero. Aí eu fui fazer, tipo, putz, exercício aqui em casa, nesse chão aqui mesmo, essa semana, zoei o pulso, tá ligado? Tô com o pulso zoado, uma merda, tio.
Eu tô só nesse momento de grandes chuvas no Rio Grande do Sul, só indo na bicicleta na academia. Aí eu boto vigor ar-condicionado, sento na bike e começo a escutar livro. Ou falar com o chat GPT por voz. O que que você tá ouvindo? Cara, eu tô ouvindo um livro de As Mentiras da Nona. As Mentiras da Nona? É como o branding criou a culinária italiana que a gente conhece hoje. Interessante. Que muita coisa nem era da Itália, nem os caras faziam. E como tipo, o branding, como a história contada sobre isso faz tu pagar R$ 300 numa massa carbonara em São Paulo, tá ligado? Ué, boto Eu fé. acabo gostando muito de ver ler esses livros, no caso hoje em dia eu os escuto, porque eu preciso desenvolver minha área de Wernicke e Broca, nesse lado aqui certo, lobo parietal, que é de fala. Então eu Hum, ouvir outras pessoas falando e escutar mais coisas, desenvolve essa área, para que eu possa falar melhor e me expressar melhor também. Mas sobre o conteúdo dos livros que eu leio, sempre são coisas não diretamente práticas, porque eu acho que isso rouba um pouco da criatividade. As coisas que contam uma história, como alguma coisa se desenvolveu, uhum, tá ligado? uhum. Interessante isso. Eu comecei a ler mais ficção ultimamente. Então eu passei, acho que os últimos quase 10 anos lendo muita coisa mais prática, tá ligado? Principalmente de self-development, essas coisas. Mas também de, putz, marketing, produto, principalmente. Tive que aprender um pouco mais e como constrói marca, etc. e tal. Coisas mais técnicas pro meu dia a dia, tá ligado? Mais práticas e que eu pudesse aplicar. Uhum. Mas comecei a fazer um curso de filosofia no começo do ano e o professor fala, cara, você quer entender um pouco melhor como o planeta funciona? Você tem que criar um portfólio de histórias da carochinha para saber tudo que é possível acontecer, sabe? Porque, por exemplo, você vai assistir uma série, alguma coisa assim, tipo, uma coisa muito absurda. Não sei quem matou, não sei quem estuprou, tá ligado? Você tem que ter aquilo na mente como coisas possíveis. Porque se você, senão você, tipo, você fica muito à mercê de, tipo, não saber que essas coisas são possíveis e uma hora ela acontecer com você, sabe? E aí eu tô começando a ler um pouco mais de ficção. Eu peguei um livro que chama A História da Literatura Ocidental. Eu gosto de, tipo, entender primeiro o que existe pra ler, aí depois eu vou lendo, tá ligado? É, do Otto Maria Carpo, que, cara, é uma das melhores coleções, assim, tipo, uma enciclopédia de tudo que é clássico da literatura ocidental. Saiu, acho que nos anos 50 e 60 esse livro. E aí eu comecei a pegar a lista e ler tudo que é clássico, sabe? E aí eu comecei por Brasil, mas eu já tô começando a ler algumas outras coisas globais também. E é incrível o como eu consigo transportar as paradas de ficção pra minha vida profissional, pessoal. É muito louco isso. Ontem eu tava lendo. Eu tô lendo uns dois, três livros ao mesmo tempo. Eu tô lendo Dom Casmurro, que eu nunca li, nem na época da escola. Na escola, na época, tipo, quando eu tava no colégio, eu não li nenhum dos livros de literatura da época Eu li bastante. que tinha que ler. Mas eu lia Harry Potter, eu li o Código da Vinci, eu li. Eu nunca li essas porra. Eu sempre detestei ler livro de ficção que não fosse da escola. E aí eu. E aí agora. Tipo, Não, eu li não, não. Galeano, eu li, tipo, 100 Anos de Solidão, do Gabo. E os do Esse deve ser colégio eu não li, bom, que hein? eu achava muito chato. E aí eu tô lendo Dom Casmurro, li um pouco de Vidas Secas, achei uma merda. E eu tô lendo Hobbit. Falei, Pode mano, ver. vou ler essa porra. Nunca li Harry Potter, mas vou ler o Hobbit, depois vou ler Senhor dos Anéis. E eu tô lendo um que é excelente, cara, que é Guerra e Paz, do Tolstói. Mano, fudido. Fala das guerras napoleônicas, tá ligado? E como que a Rússia, alto escalão, assim, tipo, a alta sociedade da Rússia tava tentando entrar no mundo ocidental culturalmente. É muito louco, cara. É muito bom mesmo, assim, é muito bem escrito. Podia perguntar se a literatura russa ela se encaixa como literatura ocidental ou não. Eu acho que não. Eu Porque, acho claro, que eu tenho não. muito pouco contato com a real literatura ah, oriental, porque, bom, eu li Arte da Guerra, eu li o livro do Tao e da Virtude, sobre taoísmo, e li um livro de receitas do Hare Krishna, que uma vez um monge do Hare Krishna me encontrou aqui no Calçador de Santa Maria,
falou um monte comigo e no fim ele me vendeu um livro de culinária. Bom livro, cara, dica de passagem, uma receita boa assim, mas É tudo vegano, né? tudo é ovo lácteo vegetariano. A uva lacto. Menos mal. Puta, Mas muito mas interessante, tipo, toda o preparo, o processo da pessoa para preparar a comida, assim, é bem interessante essa visão deles aí. eles têm uma coisa muito intencional, né? Eu tenho essa sensação. De tipo, mano, Uhum. você saber exatamente o que, por quê, tá ligado? Você tá comendo ou preparando aquela parada. E depois o efeito que ela vai ter, eu acho isso muito intencional. Eu acho isso muito louco, cara. Agora pensando, você me falou, puta, acho que literatura russa, do ponto de vista do Otto Maria Karpov, esse cara que fez essa enciclopédia da literatura ocidental, do ponto de vista dele é ocidental. Então entra como uma das principais obras da literatura ocidental. Interessante. Ah, Porque na minha bolha, Tolstói, que mais? O Crime e Castigo lá, o Dostoiévski, uhum. uh, e vários outros autores russos que são dificílimos de ler, estão no hype nesse momento. Então, eu sempre esqueço o nome dele, eu chamo ele de Ellen DeGeneres, que é o Wesley Delanogari. Eslen como que fala sobre o nome dele? Delanogari. Delanogari. Ele fala um pouco do Tolstói e do Dostoiévski. O Dostoiévski também o Jordan Peterson fala bastante, né? Então tá meio hype, assim, principalmente na galerinha mais red pill, masculinidade, virilidade, etc. A galera tá curtindo bastante. Crime e Castigo é foda, cara. Tipo, é muito difícil de ler, mas ele é Então, velho, um ele suco, fala suco de ser do. humano. O Tolstói fala. Desculpa, o Wesley fala que Tolstói é difícil de ler também, mas eu não achei não, velho. Eu comecei a ler as primeiras obras dele, que é Infância, Adolescência e Juventude, aí eu li Infância, antes de começar Guerra e Paz, que Guerra e Paz é um épico, né? Tipo, mano, é Sim. gigante. Aí eu falei, deixa eu ler um continho menor. E aí, cara, eu me emocionei, assim, com a infância. Desbloqueou, inclusive, memórias da minha própria infância. Cara, cara, fazer isso 150 anos depois do que ele escreveu, com uma pessoa totalmente diferente do momento, contexto histórico e cultural dele, é tipo, mano, pra mim é bizarro. Bizarro. O cara conversar comigo 150 anos depois, 100 anos depois, tá ligado? E aí Começa daí. no real cerne do ser humano, né? Exato. Tipo, como que ele pegou a essência do ser humano e o bagulho é tão atemporal, né? Acultural, assim. Mano, bizarro. Não consigo nem expressar ainda em palavras. Não, E tem muitas aí. pessoas que conseguem fazer isso, tipo, de usar. Bom, os mitos gregos, tem os caras, tipo, eu vi um vídeo de um cara explicando, agora não lembro qual dos mitos era, mas é que é tipo, o cara falou assim, isso acontece por causa disso, 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 aquilo, assim, tipo, botando coisa do cotidiano, cara. Só dando outro nome aos bois. A obra, o cerne da obra é realmente o comportamento. Tipo, o Otto Maria Carpo, de novo, desse cara da literatura ocidental, ele começa falando da Odisseia. Desculpa, da Ilíada. Que é o primeiro, né? Tipo, os caras usavam essa porra como Bíblia na Grécia Antiga, entendeu? Os caras decoravam de cabo a rabo. Era como se fosse realmente livro didático a Ilíada. E o template da jornada do herói da Ilíada, depois pra Odisseia, depois pra Shakespeare. Tipo, mano, é o mesmo template da É, jornada do herói faz 3.000 anos, tá ligado? agora eu não lembro se é o Velho Testamento ou o Novo Testamento. E Do- Shakespeare. Tipo, um dos textos de Shakespeare. O resto Aham. tudo é a mesma coisa, só empacotado de forma diferente. E se você for ver, o próprio. Eu acho que é o. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento também é a jornada do herói, se você for pensar. Porque tem vários Messias, né, no Velho Testamento, e o Sim, Novo Testamento, o Messias é Jesus. E é a mesma jornada, cara. Tipo, nasce com um negócio, aí você encontra o desafio, aí você encontra o mentor, aí puta, tem a volta pra casa. É o mesmo template, tá ligado? Da jornada do herói. E eu acho que começou em Ilíada, e aí depois nunca mais a gente teve uma. Talvez os atos, né? Que aí eu acho que chega em Shakespeare. Que aí passa, o template passa de jornada do herói para ato. Ato 1, 2, 3, 4, 5, 6. sim. A minha avó sempre, vai com Deus. Eu sempre pergunto se é o Deus do Novo ou do Velho Testamento. Devo ter medo ou devo ter Do, esperança, né? do Velho Testamento eu tô fora. Daí ela fica muito puta com isso. Verdade isso? Não, mano, eu morro de medo do Deus do Velho Testamento. Deus me livre. Pois é, cara.
E tem tanto Deus bom por aí nos outros lugares. Esse aí eu não vou ficar, não. E o E eu tô vendo um pouco de religião comparada também, pra entender um pouquinho melhor. Eu não sou muito espiritual, então eu acho que eu posso olhar um pouco de fora, assim, sem ter muito Ah, viés. eu não tenho o dom da fé, digamos. É, eu não consigo. Eu queria muito, cara, tipo, presenciar um milagre, porque aí eu não tinha que ter provar nada, tá ligado? Eu não tenho que provar nada pra ninguém se, sei lá, eu voltar a enxergar do meu olho direito, sabe? A prova que você voltou a enxergar. Não preciso, cara. Eu presenciei e vivi o milagre, entendeu? Eu queria muito ir num daqueles. Pensar em como é que eu vou me referir a isso para não ter nenhum problema, mas em algum líder espiritual, seja ele de qualquer religião, que tu vai, ele te passa um scanner assim, e É. diz assim, cara, vai lá, bota 1 quilo de sal dentro de uma copa de árvore oca, que a tua vida vai desandar. Vai ficar muito bom. Eu queria, tipo, que acontecesse uma parada assim, tá ligado? Porque eu já vi muita gente falar esse tipo de coisa. Eu falei, cara, não tem como, cara, eu preciso, saca? É. Mas é tipo, a gente não tem dom da fé, mas a gente tem muito da curiosidade. Eu não sei se é curiosidade, eu quero, tipo, o alívio, tá ligado? Dessas pessoas. De, Não é, tipo, o meu é curiosidade. Eu preciso ver como é que rola isso aí, tá ligado? eu tinha, mas eu percebi que, do meu ponto de vista, da curiosidade de entender e tal, era o meu ego. Tipo, eu quero ficar mais inteligente por entender essa parada, tá ligado? E provar pra todo mundo que eu sou mais inteligente, porque eu provei que ela existe ou não existe. Agora não, agora eu quero, tipo, mano, o alívio mesmo, a fé, tá ligado? De falar, Sim. caralho, realmente existe uma parada muito maior que eu e qualquer outra pessoa, sabe? Acho que me dá um alívio, assim, sem maldade. É, eu escreverei aí no livro, terei essa audácia, essa arrogância de escrever um livro, porque ao mesmo tempo que eu quero escrever um livro, eu acho que não precisa ninguém mais escrever nada, tá tudo ali já, sabe? Mas o meu livro seria, tipo, The Ego Traps on the Pathway for the Real Disruptive Thinking. Nossa, você precisa de um nome menor, hein, velho? Não é, eu sei, mas, tipo, seria Ego Traps, porque, tipo, como tu falou, tipo, o ego de querer saber as coisas é a maior armadilha que tu pode É, cair também acho. Mas nisso tudo, tá ligado? sabe quem resolveu isso filosofica e religiosamente? O Santo Agostinho, com Confissões. Então, tipo, se você pega o livro do Santo Agostinho, cara, é muito louco isso, porque nessa vertente de filosofia que eu tô estudando é uma filosofia mais tradicional, né? Não é a filosofia, tipo, de Descartes pra frente, que é, tipo, século XVII, século XVIII pra frente, que é meio positivista, né? De, tipo, puta, metódico, provar a existência ou inexistência, blá, blá, blá. Eu acho meio positivista, meio tosco. Filosofia do café com cigarro na frente de um livro. Eu tô voltando um pouquinho, tipo, aristotélica tomística. E a base dessa filosofia é a busca da verdade, e a busca da verdade começa da busca do seu próprio entendimento. Então, Confissões do Santo Agostinho é uma das obras que tipo são referência nesse tipo de filosofia. E é muito real assim, porque quando você passa a admitir as paradas pra você, as boas e as ruins, você começa a entender que talvez outras pessoas tenham a mesma perspectiva sobre elas mesmas, mas não saibam, sabe? E aí você começa a entender um pouquinho melhor o comportamento humano e tudo mais, com confissões. Eu mantenho um diário faz, sei lá, uns 4, 5 anos, deve ter umas 600 entradas, quase 700 já. E é isso, tipo, eu quero muito, cara, confessar pra mim mesmo. E aí por isso que eu acho que eu tô chegando um pouco mais perto de religião, sabe? Porque essa coisa da confissão, da verdade absoluta, só existe na mão de, sei lá, provavelmente uma entidade onipotente, onipresente, onisciente, sabe? E tu falou ali antes também que, tipo, de ter algo maior que eu. Cara, eu enxergo, tipo, muito que a natureza é muito maior que eu. Comecei a falar da natureza, chegou a cair a conexão aqui. Esse é o sinal, talvez. É, não, mas eu acho que a natureza ainda é muito maior que a gente. E queria te indicar, cara, já que tá nessa vibe aí, e a todos os nossos ouvintes, se quiser aproximar-se um pouco mais de religião, mas num contexto assim, tipo de entendimento, não só de fé, tem um livro do, agora não sei se é Mircea Eliade ou Mircea Eliade, não sei como é que fala o nome dele, que é O Sagrado e o Profano. E ele faz um estudo de religiões comparadas, muito interessante. Que aí compara, tipo, que a Ave Maria, na verdade, é a Ísis do Egito Antigo. É, eu Como, tipo, boto fé. cada personagem eles foram se organizando
Uhum. conforme uma religião copiava a outra, É. nos seus mitos, digamos. E o outro é a autobiografia de um yogi, do Yogananda, em que foram os yogis que foram meditando e, tipo, entrando em camadas mais profundas até encontrar a morte e voltar. Tipo, são os relatos. Então é bem interessante, sim. Dois livros sobre espiritualidade que são uma boa porta de entrada, tanto para o mundo oriental quanto para o mundo ocidental. A visão desses dois mundos sobre esse tema. Eu não queria muito entrar no assunto, né? Eu acho que não vai me fazer muito, não me gerar muito valor fazer religião comparada, porque não é o que eu tô buscando, tá ligado? Tô buscando Sim, mais é a busca da verdade. Talvez religião entre no assunto, entendeu? Esse que é o ponto. E eu tô encontrando com religião, principalmente católica, apostólica romana, com frequência, porque tem essa coisa do Confissões, né, do Santo Agostinho, que é meio base para esse tipo de filosofia. E Aristóteles foi traduzido por São Tomás de Aquino, que é um escolástico, bom, da Igreja Católica, né? Então, um cara que estava na Igreja Católica, um intelectual da Igreja Católica que traduziu grego. Muito do conhecimento está dentro dessa instituição. ele foi curado por essa instituição É. nos últimos 2000 anos, na Porra, verdade, os né? caras pegaram do grego e traduziram pro latim, entendeu? E é por isso que até hoje a gente tem problemas como, por exemplo, confundir moral e ética, quando elas são exatamente a mesma coisa, só que ética tem uma etimologia grega que foi traduzida para moral no latim, quando eles fizeram essa transição da Grécia para o Império Romano, né? E depois para a Igreja Católica. É a mesma porra, Sim, caralho. Moral e ética é eu, exatamente a mesma coisa. os romanos fizeram uma cópia mal feita, talvez, do que estava vindo da Grécia. Uhum, Claro, deram seu toque, seu uhum, charme. É muito interessante o Quatrivium, um livro romano que aborda aritmética, filosofia. Não, aritmética, não é filosofia, é porra de argumentação, como é o nome? A retórica, astronomia e mais um outro que assim, tipo, eles jogam ciência dentro disso também. uhum. E é um livro tipo muito clássico. E depois virou de Quatrivium para Pentrivium, sabe? Botaram uma quinta matéria que seria a linguística. Interessante. Bem interessante, assim, tipo, tu vai comprar o livro, ele é todo bonito, com imagens, assim, é bem legal. Sim. É um bom livro de ter em casa, assim, passar o tempo. Bom, cara, acho que a gente deu uma bela viajada aqui hoje, mas foi um bom podcast. Eu gosto desse formato. A gente deu uma freestylada aqui. Eu pensei bastante sobre isso, naquela coisa, um pouco de salada, um pouco de cachaça. Eu alternaria um pouco entre filosofia, antropologia, né? Que antropologia eu acho que até é uma das matérias que mais me pegam hoje em dia, junto do design. Mas seria antropologia, filosofia, que é o ser humano, e um pouco de fofoca empresarial. Um pouco de, ok, o que está funcionando no mundo de hoje, que a galera não quer que você saiba, ou pelo menos que está dando muito dinheiro para certas empresas, que eu acho que é um pouco que a galera quer ver aqui também, sabe? A É, fofoca de adulto. fofoca de adulto. E aí juntamos isso, buscar um novo formato, mas muito mais resenha, muito mais, enfim, sem esse peso de que realmente não é a série da GNT e não é o Clóvis de Barros falando as paradas dele aí, entendeu? Sim. Cara, tem um mano de São Paulo, que eu não lembro como é que é o nome dele agora. Sei que acho que até o Pondé convidou ele para uns podcasts, que é um moleque tipo de quebrada, que leu Nietzsche, leu Marx, leu todos os caras e fala como se tipo fosse o Nietzsche falando a linguagem da quebrada, assim. Pode crer, eu tô ligado com isso, mano. Ele Cara, o ficou bem moleque é um famoso no gênio, cara. Instagram. É, É não. um gênio, é um gênio. É lógico, porra, porque ele traduz pra linguagem de hoje. É a mesma coisa que fez guardadas as devidas proporções, o São Tomás de Aquino com Aristóteles, caralho.
Ele pegou um bagulho de 1000 anos antes dele e traduziu pra Igreja Católica, tá ligado? É exatamente isso que a gente tem que fazer. Sim, perfeito. E dá um tom pop. Tipo, tem um cara que eu não gosto dele, que é o Peninha, né, o Eduardo Bueno. Um Uhum. porque ele é gremista, muito gremista, ele é um caricato gremista, que eu odeio. E outra porque, enfim, fala umas merda, mas ele simplesmente pegou a história do Brasil e transformou em algo pop. Cara, ele é dos caras que mais, assim, consegue explicar a história do Brasil, detalhe, em formato fofoquinha, tá ligado? Que é o que a galera gosta. E eu acho isso muito pica, porque você consegue explicar usando meio que, tipo, contextos atuais de o que aconteceu antigamente, sabe? Sim, Eu acho que tem uma das melhores que tem dele é da Guerra do Paraguai, fudido, velho, é muito bom. eu gosto muito da trilha do Brasil. Não conheço. É que tinha uma trilha que ligava Florianópolis, digamos, a Machu Picchu. Aham. E como as tribos indígenas interagiam, como se fosse a Rota da Seda sul-americana. Interessante. E era trilha mesmo, tipo, uma estrada que levava de Florianópolis a Machu Picchu. É, E os caras aí ele falam. conta, Eu fui em São Tomé também, os caras falam que tem uma caverna que leva até Machu Picchu. Ah, vai se fuder, tio, para de fumar maconha. São Tomé das Letras é a cidade do Ventania, né? Sim. E tem uma mina também no TikTok que ela conta as histórias da Bíblia como se fosse fofoca. Ah, puta, essa daí é boa também, eu já vi essa daí. Tá. E tem uma que ela não falou ainda, mas pra mim é genial. Não vou falar no ar, porque senão daqui a um pouco os caras me cancelam. Não, tô brincando. É que, tipo, os caras pegam e sempre, tipo, se fosse juntar todos os pedaços de cruz de Jesus Cristo, dava pra fazer, sei lá, uma estrada. Sim, de tanto que os caras vendem, né? É, pedaço da cruz. O Santo Sudário é a mesma coisa. Só que eu fico pensando, cara, o maluco era marceneiro. Não tem uma cadeira, não tem uma mesa com o carimbo dele lá, tá ligado? Tipo, os caras queriam cruz, mas o louco, pô, deve ter feito cadeira e mesa pra caralho lá. A contragosto, porque ele não era a favor da sucessão familiar. Ele tava assim, ó, porra, tô trabalhando aqui na empresa do meu pai, aqui, essa merda, que eu nasci para dar palestra. E o cara me botou pra fazer mesa, velho, Então, ele tá não era ligado? carpinteiro, eu descobri esses dias. Ele era um criador, né? Tipo um crafter. Então ele poderia facilmente ser pedreiro também. Mas ele é um cara que Uhum. vivia de bico, tá ligado? Porque não tem a tradução exata no hebraico, se eu não me engano. Ou aramaico, não sei. Mas ele era tipo um crafter, ele era um tesão. Não necessariamente carpinteiro, mas ele poderia facilmente ser tipo stonemason, sabe? Tipo, Sim. que é tipo pedreiro ou alguma coisa assim. E não sobrou nada que o louco fez. Então, exato. Eu tô assistindo uma série muito boa, cara, chama The Chosen, que conta a história. Cara, é muito boa. Eu Tem, vi tipo, 2 episódios. tem suas liberdades poéticas, e eu tive que consultar o chat GPT pra saber se era verdade. Por exemplo, fizeram o Matheus como se ele fosse autista, tá ligado? E o que não é verdade. Mas eu descobri uma coisa interessante, ele era cobrador de imposto pro Império Romano, sabia? Ah, isso tem na série, né? É. Ele fica na casinha lá. Eu vi 2 episódios, quando eu me mudei, não tinha internet, e eu só tinha TV de antena aqui, e aí tinha a Band, SBT, e Tava aí eu passando assim? passa na Band. Da hora. É boa a Então série. um amigo meu tá na Itália agora, e ele tá em Puglia, mas tem uma cidadezinha do lado, estavam gravando The Chosen, inclusive, lá na Itália. Cidadezinha bonitíssima, bonitíssima, bonitíssima. Bom, é isso. Vou partir aqui que o dever chama e a gente se fala. Então a gente agradece a quem chegou até o final. Quem chegou até o final, comente a palavra churros nos comentários pra gente ver. Nos digam se gostaram do novo formato ou não. Vai ser a partir de agora, vai ser assim, vai ser não porra louca, mas mais freestyle, assuntos gerais, cotidianos. A gente tá aqui pra Mas se divertir, velho. exato. Teremos convidados na mesma vibe para falar de história, antropologia, política e até economia, porque, querendo ou não, I'm not an economist.